Como diz meu amigo Galvão Bueno, né? Agora, em definitivo, nós já estamos ao vivo e nós vamos estar falando aqui de negócios, falando de empreendedorismo na veia, com um empresário conhecido não apenas em Feira de Santana, não apenas na Bahia, mas no Brasil. E nós temos, assim, a oportunidade... Eu acredito que ele é diferente, eu acredito que ele é feirense, mas a gente vai saber tudo aqui, tá? Mas é um cara que eu tive a oportunidade da gente fazer um curso junto e eu aprendia com os professores do curso e aprendia com o colega na hora do café, na hora do intervalo. E eu falei assim, rapaz, esse Wilson é diferenciado, viu? Não é à toa, na verdade, que tem uma empresa conceituadíssima em Feira de Santana. Todos vocês conhecem, né? A Motopel Honda. E nós vamos ouvir, vamos conhecer um pouquinho dessa história aqui. E o cunho principal da noite de hoje sempre que eu encontro o Wilson, a gente aprende muito, eu aprendo muito, é uma conversa gostosa, mas sempre eu levo alguma coisa para minha empresa, para o meu negócio. E eu penso em trazer esse bem, porque eu penso que hoje o mundo tem tanta gente divulgando coisas ruins, coisas negativas, que eu quero ser um beija-flor levando uma coisa boa, uma coisa do bem, e eu penso que o bem precisa ser compartilhado. E a visão empreendedora de Wilson com certeza vai contribuir muito para todos vocês que estão nos ouvindo aí agora, que estão aí assistindo, ou pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou talvez vai estar ouvindo esse podcast depois na academia, na caminhada, na atividade, e vai estar cuidando do corpo, cuidando da saúde, e no mesmo tempo alimentando a alma, alimentando o espírito, e aprendendo e pegando técnicas, insights, dicas para crescer e desenvolver o seu negócio. Chega de conversa, né? Wilson, meu amigo, gratidão, muito feliz, cara, obrigado de verdade. Quando você aceitou o convite de vir para cá, para Visão Empreendedora, para conversar com a gente, eu fiquei muito feliz por isso, e porque isso que eu tô falando aqui é real, eu aprendo muito contigo, você tem muita experiência e construiu uma empresa que é uma referência, e eu penso que a gente precisa se espelhar em quem é bom para a gente poder estar caminhando junto e evoluir. Eu penso que pessoas que crescem, elas têm um poder de puxar a gente para cima. Do mesmo jeito que se a gente ficar ouvindo pessoas negativas, pessoas fracassadas, essas pessoas vão jogando e puxando a gente para baixo. Então eu quero aqui deixar em público o meu sentimento de gratidão, de felicidade de te receber aqui, porque a gente vai bater um papo como a gente sempre bate, sem formalidade, tranquilo, à vontade. Se sinta em casa nesse estúdio aqui, como se a gente estivesse na varanda batendo um papo. E dizer, meu amigo, seja muito bem-vindo. E eu já quero começar com uma pergunta que você vai dar boa noite aí pra galera, mas eu já quero começar uma pergunta que eu já quero que você comece respondendo isso, que quando você despertou para o empreendedorismo, eu quero voltar para o início de tudo lá. Quando era criança, quando era jovem, pensava em ser médico, jogador de futebol, cantor, ou já tinha o sonho de empreender? Seja bem-vindo, meu amigo, e já começa respondendo essa pergunta pra gente. Boa noite a todos. Obrigado pelas suas palavras, Cleison. Eu acho que eu não sou tudo isso que você falou, não, mas obrigado assim mesmo. Obrigado. Bom, o início meu da minha vida como empreendedor, acho que talvez tenha começado na minha infância, né? Não exatamente como empreendedor, mas meu pai sempre me levava aos lugares onde ele trabalhava. Na construtora, na fazenda. Ele foi quem fundou a Cooperfeira, a nossa cooperativa aqui de Feira, foi um dos fundadores. Eu andava muito com ele, ia para as lojas. Nas minhas férias, eu cuidava de uma fábrica de artefato de cimento que ele tinha aqui próximo, que hoje é de meu cunhado. E assim, eu comecei a entender um pouco o mundo dos negócios. E no meu caso, minha formação não é de negócio, minha formação, eu sou um engenheiro agrônomo de formação. Sério? Eu estudei para fazer agronomia. Eu jurava que era administrador. Não, nunca fui. Passei minha temporada como agricultor, como pecuarista, que ainda sou, mas há 29 anos atrás, a empresa apareceu para mim. Então, a Motopel foi uma segunda ou terceira empresa que eu tive algumas outras antes. Sim. E a Motopel surgiu para mim como algo que, eu devo dizer, caiu do céu.
Que bem. Eu nunca tive olhos para a Motopel. Um antigo sócio que eu tive me convidou para se tornar sócio dele, eu me tornei. Alguns anos depois, a gente comprou o restante da empresa. Mas foi um sonho, como você mesmo disse. Um sonho que aconteceu na minha vida, me realizou muito como profissional. Hoje eu tenho uma marca Honda por trás de todos os nossos negócios. E naquela ocasião, era uma loja bem menor, que ficava na JJ Seabra. Ficava ali próximo do cruzamento com a Avenida Sampaio. Sim. E a gente trabalhava lá. A gente levou 2 Próximo anos. à antiga Telebahia ali, né? Um pouco antes. É na Sampaio, antes do cruzamento da Sampaio. Ah, sim. Ficava ali por a loja. Então a loja naquela ocasião eram 12 funcionários. Vendíamos 20 motos por mês. Mas foi um começo bacana, porque foi em 94, não sei se vocês lembram. Foi quando o nosso Plano Tetra. Real... O RV. O início do Plano Real. Do Plano Real. Ou seja, naquele ano acabou a inflação Traz água. e começou um período de crescimento da economia do Brasil. Então eu devo dizer que eu tive uma bênção de ter entrado no negócio justamente quando as coisas começaram a virar para o bem. Sim. Porque você planejar qualquer empresa que for, no meio de uma inflação galopante como existia no passado, é uma coisa inacreditável. E sem inflação fica tudo muito mais fácil. Sim. Então, meu começo foi assim. Não foi algo planejado, foi algo que aconteceu na minha vida. E naquele momento eu tive assim uma certa dúvida, mas será que isso é para mim mesmo? E acabei acontecendo de abraçar essa causa lá junto com esse antigo sócio. As pessoas achavam que não daria certo, porque nós substituímos a Mesbla. A Motopel foi uma empresa que foi criada para substituir a Mesbla Motos naquela época. E todo mundo achava que não ia dar certo, assim como não deu para a Mesbla. Sim. Mas vai seguir o mesmo caminho. Deu certo. Depois de 29 anos, nós já temos muito mais lojas espalhadas por aí, já vendemos uma quantidade de moto bem maior, temos bastante funcionários também. E é algo que me realiza fazer todos os dias, e aí a empresa trabalhar lá. Ainda continua o mesmo brilho nos olhos, né? Ainda continua, mas veja como são as coisas. Depois de 29 anos, a gente acha que já fez tudo. Sim. Mas quando a gente para analisar, tem muita coisa mais para fazer. Eu ia falar isso, ainda tem muito por fazer. Todos os dias eu criei na nossa empresa, Cleison, uma filosofia. Sim. Uma empresa é como uma montanha que você tem que subir. Mas essa montanha tem que ser muito alta e muito longa, para você nunca parar de subir. Sim. Porque quando o alpinista se prepara para subir uma montanha, ele leva meses se preparando. Sim. Sobe, mas quando chega no topo da montanha, ele leva 10 minutos ali comemorando. E tchau. E depois tem que descer. Então, na empresa, a gente tem uma filosofia que nossa montanha jamais acabe de subida. Mesmo que seja um ângulo bem pequenininho, mas a gente vai crescendo, crescendo. É importante crescer todos os anos para se manter no negócio. Então, crescimento não é vontade, não é ambição de empresário. O crescimento é uma questão de sobrevivência. As empresas que decidem parar de crescer, elas vão entrar em decadência naturalmente. Sim, perfeito. Eu li, eu não lembro agora o nome do livro, que ele diz que tudo, parece que é um processo chamado de entropia, que tudo caminha para se acabar. Ele defende que não tem manutenção. Ou você está crescendo, ou você está morrendo, ou está caindo. Então, faz muito sentido com isso que você está falando, porque a gente percebe, e na sua história, com certeza você viu muitas pessoas, muitas empresas que, tipo, acomodaram, que a gente usa a expressão, né? Até o empreendedor, ele acomoda, só que quando ele acomoda, ele não para no patamar que ele tá. Depois da acomodação, agora é descer ladeira abaixo. Verdade. Então, a única maneira, na verdade, que faz o empreendedor ou a empresa continuar crescendo é esse processo aí. E eu acredito que essa estratégia sua aí da montanha, da galera, que a nossa montanha nunca chegue ao fim, que tenha sempre isso aí, isso é combustível, né? Quando fala desse combustível aí, eu lembrei também do slogan da Petrobras, que diz que o desafio é a nossa maior energia. E como é bom quando uma empresa, quando o empreendedor, ele tem esse sentimento de que o desafio que está à frente dele não é um problema para desanimar, para ele reclamar. Não, é um desafio para ele mostrar o quanto que ele é capaz de vencer e de superar. Agora, Wilson, você começou falando de algo interessante aí, que a Motopel surge em 94, início do Plano Real. Antes de 94, você já teve outros negócios, como você falou, e eu gosto sempre de fazer essa pergunta aqui para os nossos convidados, e eu queria ouvir muito a tua opinião também sobre esse assunto. Acho que você já deve ter ouvido também umas 10 perguntas desse tipo. Era mais fácil antes ou hoje empreender? Na tua visão, me conta aí o que é que você acha. Hoje é mais fácil. Hoje é mais fácil. Porque nós temos linhas de crédito à vontade, na época não tinha tanto assim.
Nós temos uma tecnologia enorme que favorece Sim. muito o empresário. Nós temos diversos sistemas que auxiliam na gestão de qualquer empresa. Nós temos empresas especializadas em ajudar. Naquela época não existiam essas consultorias. Então, hoje, para quem vai começar, eu acho que era mais fácil do que naquela época, né? Nós estamos vivendo um período agora de um pouco de estabilidade, principalmente política no Brasil, e que isso traz muitas incertezas aos empreendedores, né? Quando isso aqui conseguir talvez normalizar um pouco mais, a gente conseguir ver um horizonte de mais longo prazo, talvez melhore mais ainda o ambiente de negócios. Mas o Brasil, como sempre, foi sempre um ambiente meio difícil, porque nós temos uma carga tributária muito grande, muitas obrigações, nós temos muitos direitos e poucas obrigações, como em muitos relação deveres, né? muitos deveres e poucos E poucos direitos. Mas quem consegue empreender no Brasil, acho que consegue empreender em qualquer lugar do mundo. É um herói. É um herói. Veja que nosso sistema bancário é um dos mais eficientes do mundo. Sim. Porque a gente aprendeu com a inflação. Os países que estão vivendo agora a inflação depois da pandemia Vão aprender o que a gente já aprendeu lá atrás, né? estão sofrendo bastante. Sim. Então, hoje eu acho que é mais fácil empreender do que já foi no passado. Temos milhares de opções. As franquias estão aí. Há 20 anos Verdade. atrás, O modelo há 30 já anos pronto, atrás, formado, não existia isso, né? não tinha tantas franquias como tem hoje. Então, se você não quer arriscar demais, não quer criar um próprio negócio, de repente uma franquia até é uma opção. Sim, Começar. sim. Essa pergunta, a gente tem uma audiência aqui no programa, tanto de empresários, empreendedores que estão no negócio, quanto aquelas pessoas que trabalham, mas que têm o sonho de empreender, de montar seu próprio negócio. E é engraçado que quando você vai conversar com os jovens que estão pensando em empreender, eles sempre acham que lá atrás, tipo assim, você hoje é o que é porque você começou lá atrás, e lá atrás era mais fácil, não tinha concorrência, não tinha isso, então que eu acho que é do ser humano, né? Ele sempre acha que o seu problema é o maior, né? E aí essa pergunta, você trouxe justamente respostas aqui que é um despertar, né? A tecnologia de hoje, que a gente é outra coisa. Imagine como é que você tinha uma rede de lojas ou uma rede de empresas antigamente sem sistemas para fazer esse controle. O quanto que não era desafiador esse modelo de gestão. E a inflação também, né? Porque eu acho que a inflação prejudicava mais do que ajudava. Muito. Era uma ilusão. Era uma ilusão. Era uma ilusão. Até achava que estava ganhando ali, mas acabava não faturando tanto. Wilson, vamos lá. Me conta agora, na atualidade hoje, qual você vê o maior desafio para o empreendedor nos dias atuais? No dia a dia de um empresário, qual você vê o maior desafio? Eu gosto de chamar de desafio, mas é tipo assim, o problema, ou o calcanhar de Aquiles, ou o que o empreendedor ele não pode tirar de vista, porque se ele perder... Se ele cometer esse erro, ele tem uma possibilidade muito grande de fracassar. Você consegue destacar pra gente, na tua visão aí, qual é esse maior desafio? Eu acho que e sempre foi, e sempre será, pessoas. Empresa só funciona bem, só dá certo se você escolher um bom time. Então o desafio sempre foi esse desafio, Cleiton. Sempre foi. Nunca vai deixar de ser. Então as pessoas é que formam a empresa. Não é você. Sim. Você é apenas um coordenador, talvez, mas se você não tiver um bom time para te ajudar, pessoas engajadas, pessoas comprometidas, seu negócio tem a tendência natural de não dar certo. Enquanto que você tiver um bom time, eu tenho essa experiência, alguns anos atrás eu decidi começar a viajar um pouco, e teve uma época que eu levei praticamente 30 dias, quase 40 dias fora da empresa, sem vir aqui. E a empresa funcionou muito bem. Caramba. Eu posso até dizer, às vezes é melhor até que comigo aqui. Então, esse é o desafio. Para todos os tempos, você formar um bom time. Porque a empresa é formada de pessoas. Você pode ter as melhores lojas, os melhores equipamentos, mas sem pessoas, você não vai muito longe. São as pessoas que entregam, né? Toda a entrega do processo, do produto, do serviço, do marketing, da comunicação, do financeiro, passa por pessoas. Você pode ter as melhores ferramentas, os melhores computadores, os melhores sistemas, mas realmente pessoas é o desafio. E aí eu vou emendar já uma pergunta aí. Como construir isso? Como construir esse time, meu amigo? É um desafio enorme. Que é meu sonho. Porque todos nós ainda erramos muito nisso. Sim. Atualmente, Cleiton, quando a gente faz um processo seletivo para contratar pessoas,
Nós temos uma equipe, nós temos um comitê que avalia os candidatos. Sim. Eles passam por diversas provas, diversos testes, e depois a gente escolhe e ele vai trabalhar. Ao longo do prazo, a gente percebe como as pessoas, naquele momento da entrevista, se prepararam para a entrevista. Para a entrevista, não exatamente para o trabalho. Então, hoje eu vejo uma pressa muito grande dessa geração em ser contratado, e ser promovido e receber salários. Eles não têm a Não querem nem paciência de se preparando e aprendendo e entregando. É sempre demandando, mas não entregam. Não entregam. Então, hoje, o grande desafio, e eu digo a você que eu acho que eu ainda não aprendi isso totalmente, Sim. que eu ainda continuo errando, que faz parte do processo. Sim. Essa montanha a gente não vai chegar lá, não. Você fazer um bom time, você criar um bom time, manter esse time feito também, Sim. é outro desafio. Às vezes você contrata, você tem excelentes pessoas que trabalham ao seu lado, mas se você não souber mantê-las, o mercado está aí para tomar de você. Sim. Então, qualquer negócio hoje, eu acho que se tiver um bom time, uma boa escolha, tem a grande chance de dar certo. E não existe receita de bolo, Cleison, por incrível que pareça. Excelente. Eu já tentei, já estudei, já procurei especialistas. A fórmula da Coca-Cola lá, né? Não tem. Eu acho que varia muito de Sim. acordo com a época da sua vida, a época da empresa que você está vivendo, né? Sim. Agora, por exemplo, nós estamos fazendo um recrutamento para novos vendedores externos. Sim. Como é difícil encontrar. Porque tem algumas profissões que as pessoas dizem assim, mas como é para sair para vender fora da loja? Não, eu quero ficar dentro da loja. Fora da loja, não quero não. Mas você vai ganhar muito mais sendo Isso é fora o da quê? loja. A insegurança... Eu acho que aquilo que você falou no início da cultura entrevista, ainda, talvez né? seja uma certa acomodação, sem ser o horário de se acomodar. Sim. A pessoa é muito jovem para querer ficar Isso, para parada. querer acomodar, para querer parar, né? Mas acontece com muita frequência isso. Uma Sim. certa pressa. Porque nos tempos de internet, Cleison, as coisas acontecem numa velocidade muito grande. E isso acaba criando uma ansiedade em todo Natural, mundo, de querer logo que as coisas aconteçam. Verdade. As coisas acontecerão no seu devido tempo. Perfeito. Você tem que trabalhar. Agora, apressar o processo, exigir, Caramba. não dá muito certo. Então, eu acho que o grande desafio vai ser esse mesmo. Sim. Hoje e sempre. Formar um bom time. Sim. E quando você falou de sair de pessoas, eu falei que é o meu sonho. E não que eu não tenha um bom time, eu tenho um bom time. Como você também tem um bom time, mas você falou muito bem. A gente nunca tá pronto 100%. A gente sempre tem algo para melhorar, para aprender. Mas eu digo assim, eu tenho um contato com algumas pessoas que trabalharam e já trabalharam contigo e algumas que trabalham. E, cara, a admiração da galera que tem por você é muito grande. E eu queria você falasse um pouco mais sobre isso, porque, para mim, a empresa é o reflexo do líder. Para mim é isso. É o que você falou, não tem receita de bolo. É muito a cara do líder, a pegada do líder, o comprometimento do líder. E você consegue isso, você conseguiu isso e está conseguindo isso. Você tem pessoas que têm muito tempo contigo. E como você falou, que é perfeito, tipo, ter sucesso não é tão problema, manter no sucesso é outra coisa. Ter pessoas boas no teu quadro é difícil, mas manter essas pessoas boas é mais difícil ainda. Eu tô querendo desvendar o segredo da Coca-Cola. Me fala aí como é que você consegue manter esse time, cara. E fazer também, tanto manter esse time, quanto qual a estratégia, o que é que você usa pra essa galera te admirar. Porque eu falo sempre, a gente vem de uma cultura, Wilson, que a galera criou uma divisão entre patrão e funcionário. E eu falo isso muito nas reuniões com a minha equipe, que eu falo, gente, nós somos parceiros. Vocês dependem de mim e eu dependo de vocês. Eu sozinho não faço nada na minha empresa. Alguém aí fora, que não foi nem vocês e nem a nossa, nem uma classe nem outra, que criaram essa divisão entre a gente. Mas não era para existir isso. E graças a Deus, a gente consegue manter esse clima bom. E eu queria que você compartilhasse um pouco disso. Tem uns 20 dias, quem teve aqui foi Ronaldo, da Unidos. E a mesma coisa, a galera, um carinho muito grande, um respeito muito grande. Não troca as bolas, não mistura, mas um respeito, sabe? Um sentimento de admiração pelo líder, pelo chefe, né? Que o patrão, que o pessoal coloca, mas pelo líder ali, essa admiração, eu acho que ela é fundamental para o bom relacionamento. E aí eu queria que você me contasse aí quais as estratégias que vocês na Motopel vocês usam para manter esse time engajado, e porque eu sei que vocês investem em treinamento, investem em preparação, e essa galera preparada, elas tendem a sair se você não criar um ambiente para que elas cresçam.
Como é que vocês fazem isso? Vocês têm um plano de carreira também definido? Fala um pouco sobre isso. Temos, o nosso departamento de pessoal tem um plano de carreira, principalmente para vendedores, que a maioria dos nossos funcionários são vendedores. E ele começa do primeiro momento, que é o recrutamento e a seleção. Durante o processo seletivo, nenhum deles que passou por aquele processo vai ficar devendo favor a ninguém por ter arranjado um emprego para ele. Sim, não foi jeitinho, Essa né? segurança que o funcionário tem de não ficar subordinado àquela pessoa, Sim. que foi o padrinho ou a madrinha dele, já dá a ele uma sensação muito maior de liberdade e de autonomia que ele vai ter. E eu costumo dizer isso a eles. Aqui, se você passou pelo processo seletivo, você não deve favor a ninguém. Você Perfeito. passou pelo seu mérito. Mérito, E meritocracia. para você manter-se aqui, é só você entregar. Entregar o que foi contratado para fazer. O exemplo, Cleison, arrasta muito mais do que as palavras. Então, eu costumo andar pela loja, eu costumo conversar com todo mundo. Boa. Eu ajudo o cliente a colocar a moto em cima do carro, eu vou na oficina, dou pitaco na oficina, eu ando pelo departamento pessoal. Então, esse contato direto e simples, de uma forma simples, nada de... Aí é o chefe que chegou aí. Não, eu sou da mesma forma que todo mundo é lá. Isso dá a eles uma sensação de segurança. E eu não deixo de confundir isso com, digamos assim, liberdade. Sim. Quando eu falo liberdade, é a pessoa achar que a gente pode ser um amiguinho. Uhum. Eu não sou amiguinho dos meus funcionários. Sim. Eu trato eles muito bem, com muito respeito, com muita consideração, mas nós sabemos que existe a hierarquia na empresa. Sim. E precisa ser respeitada aquilo. Então, o exemplo é melhor do que as palavras, às vezes. Porque as pessoas veem você fazendo aquilo e se perguntam, mas se o chefe está fazendo, eu tenho que fazer também. Então, eu acho que o exemplo é esse. É uma das maiores receitas que a gente pode dar para uma empresa, é dar o exemplo. Porque se você escreve uma série de normas, de formas de se comportar na empresa, mas não dá o exemplo, não adianta. Pelo contrário, eu acho, né? Acho que vai até atrapalhar mais. Então o exemplo é muito bom. Essa liberdade também que o funcionário tem lá, de trabalhar sem precisar ficar puxando o saco de gerente, Sim. de chefe, dá também uma performance boa para ele, porque trabalhar sob pressão, Cleison, sob ameaça, deve ser muito ruim. E lá a gente não com permite chicote, que isso né? aconteça. Essa pressão, essa ameaça acaba sendo o chicote de antigamente, né? Então, não dá certo. Não dá certo. Então, quando alguém não está indo bem nas suas atividades, a gente chama para bater um papo. Sim. Conversa, explica a situação. E essa pessoa acaba corrigindo-se e melhorando. E quando não dá certo, a gente realmente se entende e as pessoas acabam saindo. Então, eu costumo dizer que ninguém perde emprego. Ninguém é demitido. A Sim. pessoa perde o emprego. Porque nenhuma empresa manda um bom funcionário embora. Nenhuma. O bom tem que estar lá. É boa essa aí. Os bons sempre estão lá. Sempre e os ótimos, ficam. os ótimos, estão recebendo proposta de outras empresas para sair. Então, aqueles que saíram da empresa, não que eles sejam pessoas ruins, é Sim. porque eles não entregaram. Não entregaram. E muitos depois reconhecem. Exato. Que não, eu já não estava na mesma pegada e tal. E aí é bom que ele entenda que foi a entrega dele que fez ele sair, perder aquela oportunidade. E essa entrega que você falou agora há pouco da diferença das classes, patrão e empregado, Sim. sempre existe na mente das pessoas que o patrão está explorando elas. Essa narrativa, essa mentira que contaram completamente equivocada. Lá eu criei uma pequena história para explicar às pessoas o que é que eles têm que fazer quando eles são contratados. Sim. Eu pergunto ao funcionário, você já foi patrão alguma vez? Ele, não, eu nunca fui. Olha que você já foi. Não, senhor, eu nunca fui. Vamos lá. Na sua casa, você já contratou alguma vez algum pintor para pintar a sua casa? Já. Desse momento, você foi o patrão do pintor. Você foi o contratante e o pintor é o seu contratado. Isso. Então, eu vou lhe contar uma historinha. Digamos que você contratou o pintor para pintar as paredes da sua sala. Combinou o preço com ele, estabeleceu o prazo, forneceu a tinta, forneceu o pincel, tudo que era necessário, todo material, o pintor recebeu. E você combinou que no final da semana você pagaria o serviço. Isso. Durante a semana você viu ele trabalhando e na sexta-feira você tirou o dinheiro e foi para casa fazer o pagamento e ver se o serviço estava pronto. Isso eu vou contando e eles vão entendendo as histórias, Sim. né? Você entrou pela sua casa, parede, e viu as 3 paredes, do lado direito, a da frente e a esquerda, muito bem pintadas. E parabenizou, olha, pintor, gostei do seu serviço, muito bem. Mas quando você voltou-se de costas, viu a parede que você entrou sem pintar. E aí você pergunta ao pintor, mas por que você não terminou essa terceira parede, essa quarta parede? Não, porque não deu tempo. Aí eles vão começando a se admirar. Aí a pergunta que eu faço, vocês pagariam o pintor? Sim. Naquele final de semana por ter feito somente as 3 paredes sem ter terminado a quarta?
Todos, Cleison, Não. dizem, não vou pagar. Mas não pagariam? Não. Você seria Mas mal por aí, que né? que eles não pagam? Por que que você não pagaria? Porque ele não fez o serviço que eu contratei. Mas ele fez 3 paredes. Mas pô, faltou na quarta, ele não entregou a quarta. Então agora você Venha pro meu time, vem Você entender. entendeu agora o que é que a empresa quer de você. Excelente. Pinte as 4 paredes. Isso. Não deixa a terceira só você pintar, não. Pinte todas. E se você quer crescer na empresa, pinte o teto também. Para impressionar, para chamar atenção para você. Isso. Então, essa pequena metáfora, Cleison, deixa bem claro que essa relação de patrão e empregado, que muita gente acha que é de amor e ódio, Sim, tem que ser de necessariamente parceria, de respeito, de de parceria. respeito. E as pessoas precisam entregar aquilo que elas foram contratadas para fazer. Elas não estão na empresa para fazer favor para a empresa. É, isso. Elas estão sendo pagas para fazer aquilo e nada mais justo do que ela entregar aquilo que ela foi contratada. Então, com essa pequena historinha, eu faço com que todo mundo compreenda essa relação de uma forma mais Excelente. fácil, mais lúdica. Cara, respaldando a minha fala, eu falei no início que era um excelente comunicador aí, ó. Quando você tava contando essa história aí, eu lembrei da maior referência de liderança e de comunicação para mim, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, para mim, é o melhor exemplo de comunicação e de liderança. E ele usava justamente histórias. Eram as parábolas para ele poder explicar, porque realmente, e eu achei interessante você falando isso aí, eu vou copiar, é lógico que eu vou levar para minha empresa, avisando pode, já pedindo os direitos autorais, porque tipo assim, você fala de uma forma simples e você explica e coloca o outro na sua posição. Exatamente. Porque esse abrir que você trouxe é tão importante porque ele nunca se viu como patrão. Exato. A primeira pergunta que você fez foi: já foi patrão? Não, senhor, isso nunca fui patrão. E nesse exemplo mostra que todo mundo já foi. Todo mundo. Já precisou de um eletricista, de um pintor, de um pedreiro. Sempre. E aí fez. Você contratou uma menina para fazer um bolo lá pro aniversário de sua filha. Ela não entregou o bolo lá, ou entregou um bolo solado. E aí você paga. Ela não entregou o que foi acordado. Então, realmente é sensacional. Eu vou compartilhar uma das coisas uma das pérolas que eu aprendi com o Wilson também. E eu queria que você comentasse essa expressão. Eu aprendi contigo lá no CDE. Você falou assim pra mim, a gente tava conversando sobre contratação e como a gente tá falando ainda de contratação, você falou: Cleison, nunca contrate quem você não pode demitir ou quem você vai ter dificuldade pra demitir. E aquilo ali, cara, foi muito forte pra mim, aquilo ali, porque eu falei, putz, velho, realmente, às vezes a gente pega aquele amigão ali na hora da emoção, ou um parente, só que a gente traz, na hora de trazer é legal, é bacana, mas na hora que você precisar de um ajuste, vai se ver em maus lençóis. E você comentou comigo que você não interfere nesse processo dentro da empresa. É dessa forma mesmo? Sim. Já tive momentos no passado de interferir nas contratações. Eu disse, olha, contrata essa pessoa, que parece que é muito boa. É aquela pessoa, Cleison, que te indicou. Virou um problema porque todos os gerentes ficavam contrariados porque ela não entregava, mas ninguém fazia nada porque ele era, na cabeça dos nossos gerentes, o meu protegido. Poxa. Então, infelizmente... E a intenção não era nem essa. Não era essa. Mas, infelizmente, as pessoas veem essas indicações como se fosse uma salvaguarda. Sim. Eu faço o que eu quero. Eu tenho as costas largas, foi o chefe que me contratou e não ninguém me tira. Então, contratar pessoas dessa forma, de forma direta, tem que ter muita habilidade. E a pessoa tem que estar bem clara na cabeça dela que ela não está ali protegida por você. Sim. Você deu uma chance, você deu uma oportunidade, você contratou para entregar algum serviço, mas ela não pode abusar dessa confiança, né? E aí, com isso, eu falei, sabe de uma, eu acho que eu não vou mais participar dos processos seletivos. Deixa eu ajudar e não atrapalhar esse negócio. Eu não quero que ninguém tenha essa sensação de que é protegido. Sim. Como eu também digo aos meus gerentes, gente, aqui não tem nenhum protegido, não tem nenhum afiliado. Todos têm as mesmas obrigações, os mesmos direitos. Então, não tem esse negócio que não protege ou protege. Não. Sim. Todo mundo tem a mesma condição. É meritocracia. E quando eu te falei sobre não evitar contratar quem a gente não pode demitir, porque para os olhos dos que estão de fora, aquela pessoa que se ajudou, aquele amigo que se ajudou, sim, foi prejudicado por você, foi injustiçado por você. Você não teve a sensibilidade. Mas ninguém sabe a verdade, né, Cleison? Que aquele amigo às vezes abusa daquela contratação. Então tem que ter muito cuidado. Você sempre vai sair como errado, cara. Pois é. Afinal de contas, você é o patrão e ele era o empregado. Essa luta da classe sempre vai dizer que nós somos os exploradores, quando não somos.
E é interessante isso, que a gente vai sair sempre errado. Para que entrar? É melhor não entrar nessa situação. Ou ajudar de outra forma. Ou ajudar de outra forma. Perfeito, perfeito, perfeito. E tem um grande problema quando você falou de... Eu estava ouvindo o professor Falcone, ele falava sobre isso. Quando você tem meritocracia como valor de sua empresa, mas que na prática o pessoal não acredita nisso, a sua cultura organizacional tá destruída, porque ninguém vai dar crédito àquilo ali, porque sabe que é quem tem a indicação do chefe, a indicação disso. Esse é o grande... O teu funcionário, ele saber que o outro que foi promovido porque é sobrinho, porque é primo, porque é isso, porque é aquilo, acabou a cultura da meritocracia, do querer entregar mais, do querer bater meta. E o contrário é verdadeiro. Quando ele entende que quem cresce na tua empresa é quem entrega, você cria uma atmosfera de todo mundo querer entregar. Isso é mesmo. Excelente, excelente. Wilson, me conte uma coisa. É muito comum os empresários, eles terem, às vezes, uma inclinação. Às vezes um começou na indústria, é mais para a indústria, outro é mais para o marketing, outro é mais para vendas, outro é mais administrativo, outro é mais financeiro. O Wilson, dentro da empresa, como você se vê mais? Onde você se julga que é teu ponto mais forte? É no RH? É no marketing? É nas vendas? Ou no financeiro? Me fala para mim onde você se vê como teu ponto mais forte. Bom, eu não sei se eu tenho um ponto mais forte, Cleison. A humildade desse homem é grande demais. Não. Ao longo dos anos, Cleison, eu tive que aprender muita coisa que eu achava que não era necessário aprender. Sim. Por exemplo, a parte tributária da empresa. A maioria dos empresários deixam apenas na mão do contador. Então, eu tive que aprender, porque no meu ramo, a maioria dos produtos que eu compro, os impostos são antecipados. Então, eu tenho que saber por quanto é que chega para saber o preço que eu vou vender. Sim. Entre outras obrigações. Então, eu sou muito, assim, operacional. Às vezes eu sou criticado, minha própria esposa diz, olha, você está muito no operacional, venha para o estratégico, eu vou parar, vou analisar os resultados, vou criar algumas estratégias novas, mas eu sou muito do comercial, do dia a dia. Como dizia as pessoas são chão de fábrica, eu estou ali na loja, eu gosto de estar na loja, eu gosto de atender clientes, eu gosto de fazer negociações, eu gosto de explicar para os vendedores o que eles devem fazer. A parte financeira hoje da empresa, quem cuida é minha esposa, né? Ela faz isso de uma forma bem organizada e é outra lição que eu aprendi também. Pagamentos, por exemplo, todos os pagamentos da empresa, só quem faz sou eu ou ela. Por quê? Porque eu entendi que é muito mais fácil, menos trabalhoso você fazer o pagamento do que conferir de alguém que fez. Então, conferir o que os outros fizeram vai te dar mais trabalho. E muitas vezes você se acomoda e diz assim, mas está conferido. E deixa sem conferir. Aí é onde começa a abrir a porta dos problemas. Sim. Então é mais fácil a gente mesmo fazer os pagamentos do que eu terceirizar essa atividade para algum funcionário, para algum gerente e depois ter que conferir o que ele fez. Então hoje minha esposa cuida disso e eu cuido dessa parte também quando ela precisa, eu estou sempre junto. A parte fiscal, a parte financeira, a parte contábil, eu estou sempre muito presente. Mas o que eu gosto mesmo é do comercial. Do comercial, né? A gente vai falar do comercial já, mas essa sua fala aí, cara, me chamou muita atenção, porque eu já tive 2 consultorias dentro da minha empresa, que os consultores me criticaram justamente por isso. Porque o financeiro lá é comigo. Eu e minha esposa também. Eu mais com o banco e ela mais com o caixa. Mas aí a gente integra. E os caras, velho, não existe mais isso, hoje é outra pessoa, você não pode ficar perdendo tempo com isso, aquela coisa toda. Eu não tinha esse entendimento do que você falou aí, que pra mim é sensacional também. Porque, tipo, você não tem o trabalho de você conferir talvez seja maior do que o de você fazer. E o pensamento que eu tinha era, eu ainda não tenho processos tão definidos para eu poder fazer esse processo. Então, eu vou abrir uma lacuna, eu vou abrir uma brecha muito grande para isso. E segundo, que eu li num livro de um dos sócios, acho que esqueci o nome dele agora, que é do sócio de Jorge Paulo Lemann. Cico Pira. O outro que é Teles, Marcelo Teles, eu acho. Acho que é Marcelo Teles.
Ele falou uma coisa engraçada, que ele falou assim, sempre quem tem que assinar o cheque é você. Agora ele fala no sentido de doer, não é nem no de desconfiança. Sim. Porque na hora que você estiver dando muito cheque, ninguém vai sentir tanto a dor quanto o dono. Quanto o empreendedor que tá na frente ali, entendeu? Faz sentido. Faz sentido. Porque tá toda hora gastando. Sai o dinheiro pra isso, sai o dinheiro pra isso, sai o dinheiro pra aquilo. Você tem mais consciência. Você tem mais consciência. Esse é um exemplo que, pra quem tá nos ouvindo agora, que vai entender bem fácil isso aqui, Wilson, é o seguinte, o cartão de crédito. Sim. O cartão de crédito, muita gente se embanana porque não dói na hora. Ele tá ali, passou, pip. Ele só toma um susto Quando a fatura. a fatura chega. Verdade. O gesto de abrir a carteira e tirar e você ver o dinheiro acabando, faz o cara falar assim, pera aí, deixa eu segurar um pouquinho aqui. Mas quando você não vê a carteira acabando? É verdade, você tem toda a razão por isso. Não é? Nossa população hoje enfrenta quase 73% das famílias endividadas. Então, o crédito, como eu disse anteriormente, está muito fácil hoje. Todo mundo tem um cartão de crédito, que é um facilitador enorme. Sim. Facilita a nossa vida em tudo. Mas, como você mesmo disse, é uma ferramenta que pode se voltar contra você se você não tiver um controle financeiro. E o grande problema é esse, porque o crédito está lá disponível. Então, você vai lá, vai gastando, vai gastando. E esse é um grande problema eu falo aqui que sempre que o meu povo perece por falta de conhecimento, né, pela ignorância. O crédito hoje está muito fácil, só que o nosso povo não foi educado. Onde foi que a gente aprendeu a educação financeira? Nas escolas não ensinam. Nas escolas não ensinam, cara. Só depois de adultos e passando por problemas financeiros que a gente desperta para isso. Mas aí já é mais difícil de aprender. A fase de aprender é na fase da infância. Isso. Porque você já cresce com aquilo na cabeça. Você começou falando, cara, algo extraordinário. Você começou dentro do negócio acompanhando teu pai. Então. Na construtora, na fazenda, vendo como lida com o funcionário, com o fornecedor, com o cliente, comprando, vendendo, fazendo. Tem faculdade maior do que essa, não? Pois é, eu inclusive recomendo, eu tenho levado meus filhos também para conhecer a empresa, para trabalhar na empresa, mas no tempo deles. Porque muitas vezes, você como filho de um pai que tem algum negócio, sim, eu já vivi esse drama, né? Será que eu estou trabalhando aqui com ele porque eu sou bom ou porque eu sou filho dele? Então, esse é um dilema que você passou por isso também? Passei. Hoje eu tenho um pouco mais de certeza que eu fiz a minha parte bem feitinha. E meu pai me ajudou muito, que meu pai é aquele homem que dá exemplo. Sim. Né? Não é apenas aquele que ensina na teoria. Na teoria. Ele mostra. Na prática. E ele de uma simplicidade, Cleiton, que às vezes eu falei, meu pai, você é muito simples. Você tá muito... você não precisa mais dessa simplicidade toda que você é. Mas é uma das virtudes, Cleiton, que a gente precisa praticar durante a vida. A simplicidade, a humildade. Sim. Ele é essa pessoa, cheio de muito bons exemplos que ele nos deu para mim e para meus irmãos. Mas ainda hoje é aquela pessoa. Qual a idade do seu pai, Wilson? 83. 83? Trabalha? Trabalha bem mais devagar hoje. Sim. Ele vai à fazenda, que ele adora a fazenda, gosta muito da fazenda. Todas as semanas ele vai. Ele é meu sócio na empresa, inclusive. A outra parte da empresa, quando a gente comprou, ele se tornou sócio da empresa. Sim. E me ajuda bastante nesse sentido, porque quando você tem alguém que tem uma estabilidade, que tem uma maturidade, sim, você, mesmo que você não precise perguntar nada, mas você sabe que o pensamento dele era aquele, ele ajuda também a tomar decisões. Sim. Então, ter um pai e aqueles que têm, valorizem, sim, porque os exemplos que eles nos dão são só para nos melhorar. Verdade. O problema também de hoje, da juventude de hoje, Cleiton, é que não dá muito mais valor a pai e a mãe como nós dávamos. Sim. Não dá muito respeito e a consideração pelo pai e a mãe. Vive essa crise. Quando o pai e mãe falam pra gente, não é pro nosso mal, é pro nosso bem. Pai e mãe não desejam mal de filho. Então, quando o pai diz assim, meu filho, tenha cuidado. Se tem alguém que torce por você... São eles. São eles. E às vezes o jovem não acredita nisso. E acha que o pai está querendo podar, está querendo atrapalhar a vida dele. E é o contrário. Pai não deseja mal de filho. Pelo contrário. Então, acreditem vocês que estão ouvindo a gente. O que sua mãe e seu pai disserem, escutem com atenção. Reflitam. Verdade. Não sejam reacionários. Deixa eles falarem e escutem com atenção o que eles querem, porque eles querem o melhor para vocês. E hoje, essa sua fala, Wilson, ela é muito importante, porque hoje é um desafio, porque antigamente, por mais até que você questionasse, ou melhor, por mais que você não concordasse, você não podia questionar, porque tinha um poder muito grande. E hoje, como a coisa está mais liberal, já tem mais o diálogo, que é algo bom, mas infelizmente esse diálogo está sendo usado de uma forma errada.
Pra você, meu pai me dar um conselho, eu discutir contigo que não é o melhor. E eu tenho tido contato com alguns adolescentes, alguns jovens, cara, e me estranha de onde eles sabem, aspas, tanta coisa, porque ele discute com você parecendo que você não sabe nada. Pois é. Essa é um pouco da arrogância que a internet trouxe. Porque o conhecimento, Cleiton, está na mão dele, está na mão do celular. Então, todo o conhecimento do mundo hoje está disponível. Sim. Na nossa época, a gente não tinha isso. Então, os argumentos que eles têm hoje para retrucar as nossas orientações, tem um pouquinho de arrogância nisso aí. Sim. Escutem com atenção o que seu pai está lhe dizendo. Ah, mas ele é um cara antiquado, ele não entende nada de internet. Está ultrapassado. Mas os valores que ele está lhe transmitindo, você não vai encontrar na internet. Perfeito. Os exemplos de retidão de caráter, você não vai encontrar na internet. Escutem. Mãe, quando fala cuidado, meu filho, preste atenção. Então, infelizmente, esse conhecimento deu à juventude, Cleison, um poder que nós não tivemos na nossa época. Sim. Às vezes a gente perguntava as coisas porque a gente não tinha noção nenhuma do que era aqui. Sim. Hoje eles vão na internet, pegam o celular, em 5 minutos tem acesso. Tudo. Então, cuidado com esse conhecimento instantâneo, porque a experiência de pai e mãe foram anos vividos. Não foi buscada na internet. Perfeito. Esse conhecimento, na verdade, que eles têm é muito bom. Não é ruim, é muito bom. Se ele souber, se ele tiver a humildade e a sabedoria de unir, de juntar esse conhecimento com a experiência do pai, da mãe, aí ele deslancha. Quando você estava falando de ter aprendido isso com pai, com mãe, eu trabalho também numa empresa familiar. Meu pai que começou o negócio, eu admiro demais meu pai, minha maior referência. E engraçado que às vezes a gente acaba sendo julgado por isso, né? Porque parece que tipo é como se tirasse o mérito. Hoje ainda no almoço eu estava conversando com um amigo e comentando com ele que ele também tem uma empresa e que herdou do pai. E fala, é como se ele não tivesse mérito. Aí eu falo bem assim, você quer que eu liste quantos aqui herdeiros que pegaram o negócio e destruíram e acabaram? Então, quem tem um negócio familiar e consegue fazer uma sucessão, meu amigo, é algo extraordinário. Porque eu penso que sucessão é algo extremamente desafiador e difícil. E eu vou fazer um paralelo, né, nessa palavra aí, que é justamente sucessão. É um sucesso grande. É verdade. Porque não é todo mundo que consegue. E eu imagino que você é muito jovem, na verdade, mas eu imagino que você hoje já começa a pensar nisso. Já em sucessão? Tempo eu penso nisso, porque eu vejo nos meus filhos o momento que eles vão realmente se interessar pela empresa. Mas eu tenho uma empresa, eu cuido da empresa de uma forma que mesmo que eles não se interessem, ela vai continuar existindo. Sim. Porque acontece muito isso, Cleison. A gente acha que o filho quer continuar com os negócios do pai, e nem sempre. Sim. É natural o filho querer outro ramo, querer outra atividade. E nós, como pais que somos, achamos que estamos trabalhando para os nossos filhos. Nós estamos trabalhando para nós. Perfeito. Temos que aproveitar o que a gente faz enquanto a gente é vivo. Filho vai receber a herança? Vai. E ele pode cuidar muito bem ou não cuidar. Mas a gente tem que pensar, porque muita gente, mas eu trabalho para os meus filhos. Não, eu trabalho para mim. Meus filhos, eu estou entregando para eles os melhores exemplos, a melhor formação. A formação, a educação, de base. É isso que eles precisam da gente. Suceder uma empresa, Cleison, não é fácil, como você mesmo disse. Nós já vimos aqui em Feira de Santana muitas empresas grandes se acabarem. Mas aqui em Feira, eu quero aproveitar esse momento e dizer, olha, eu sou fã de uma empresa chamada Cerqueira Gonçalves. Caramba. Essa empresa tem 100 anos de existência. Então, os sócios dessa empresa, que são 4 irmãos, Mônica, Avelino, Daniel e Patrícia. A empresa está na 4ª geração. Caramba! E é uma empresa sólida, em crescimento, organizada. São meus vizinhos lá da Presidente Dutra. Eu conheço todos eles. E vou fazer um jeito de me aproximar mais deles, porque são pessoas que eu admiro muito por isso que a gente acabou de falar, a sucessão. Muito bom. Eu não conheço nenhuma outra empresa que tem 100 anos. Sim. Aqui em Feira de Santana. Aqui em Feira Só não. a Cerqueira Gonçalves. E olhe como essa cerqueira cresceu. Sim. Né? Então fizeram uma se reinventando, sucessão, né? Se reinventando todos os dias. Enfrentaram concorrentes difíceis que vieram para a Feira de Santana.
tiraram de letra. Então, a empresa, para mim, a mais admirável de Tá Feira de mais Santana forte, hoje na verdade. é a Cerqueira Gonçalves. Espero que a Avelino e o Excelente. Daniel estejam ouvindo isso aqui. Ah, Sou fã de vocês, viu, gente? Se eles não ouvirem, a gente vai fazer ouvir, que a gente vai fazer esse corte. É uma empresa referência para mim, Feira de Santana, Cerqueira Você já Gonçalves. recomenda para eles virem aqui contar um pouquinho sim. dessa sucessão pra gente? Eles são pessoas muito simples também, Cleiton. É, O né? curioso é isso. Acho que a simplicidade precisa, como eu disse, Sim. ser desenvolvida o tempo todo. Sim. Eles não são pessoas pedantes, não são pessoas boçais. São pessoas muito simples, muito conscientes do que precisam fazer. Então, tem a minha admiração. Cerqueira Sim, Gonçalves. Cerqueira Gonçalves. Show de bola, top demais. Olha como a coisa é bonita, né? A gente sempre inspira e é inspirado. O tempo todo. O tempo todo. Você é uma referência. Eu me inspiro em você, eu falo isso e já contei isso na minha empresa, falo, tipo, do orgulho que eu tenho de conhecer, porque é engraçado quando você falou isso de pessoas simples, porque quem tá distante, Wilson, só olha quem tá, talvez, num status, numa empresa maior, como uma pessoa metida, mas a pessoa nem conhece, nem sabe, nunca teve a oportunidade nem de ver. Tipo, qualquer pessoa tá andando na rua normal, passou, tudo bem, não falou com ninguém, tá tudo certo. Mas se é você que passa e não fala, metido. Como o cara tem que sair falando com todo mundo? Como assim? Mas é um sentimento, eu acho que de vitimismo, sabia? Da sociedade. Verdade. E aí cria essa situação. E eu te confesso que eu já pensei assim. Eu já olhei para pessoas que tinham uma condição muito grande e olhava assim, via num carro bom e achava que a pessoa era metida, que era isso, que era aquilo. Cara, quando eu me aproximei dessas pessoas, eu falei, dá vergonha. São às vezes mais simples. Exato. São mais simples, são mais natural do que pessoas sem poder aquisitivo. Até porque elas entendem que dinheiro não é nada demais. A nossa vida não passa pelo dinheiro apenas. É sensacional isso e foi muito bom esse teu depoimento aqui falando da Cerqueira Gonçalves, que realmente a gente fica até feliz, como a gente é da cidade, né? A gente fica feliz com esses cases de sucesso aí. Você é de Feira mesmo, Wilson? Sou nascido aqui. Nascido e criado em Feira de Santana, top demais. É outra coisa boa também que eu gosto de ver, porque Feira é um lugar que acolhe muita gente, né? Eu mesmo sou de Feira, mas meu pai já não é. Meu pai é pernambucano e chegou aqui. Então, Feira de Santana, ela... A maioria das pessoas até que eu entrevisto aqui, que a gente conversa, não é de Feira de Santana. Pois é. Tem uma contingência enorme de gente aqui. Tem muita gente, o contingente de pessoas de outras cidades, de outros estados é muito grande. E chegam aqui e se dão bem. Se dão bem. Eu posso dizer, talvez, que mais da metade da população hoje, acho que não é feirense Sim, legítimo, assim, isso. nascido aqui. É vindo pra cá. Perfeito. Meus próprios pais. Meu pai veio do Tanquinho, minha mãe veio de Santa Bárbara. Olha aí. Tanquinho de Feira aqui? Tanquinho de Feira. A família do meu pai era de lá. Era não, ainda é, né? Aham. Mas você tem razão. Feira de Santana tem essa característica, por ser um entroncamento, muita gente de fora vive aqui em Feira e vive bem. Sim. É uma cidade de oportunidades muito grandes. Então, quem quiser empreender em Feira, seja bem-vindo. Tem sempre espaço no mercado aqui. Pode vir com toda tranquilidade, você vai encontrar seu mercado aqui, porque tem. Show de bola. Wilson, qual a idade de seus filhos? A mais velha tem 25 anos, é arquiteta. Sim. O do meio tem 21, está terminando agora o curso de administração de empresas. E a mais nova tem 16 anos, está no segundo ano do segundo grau no Helios. O ano que vem faz terceiro ano e daqui a 2 anos está já estudando na faculdade também. Que massa, muito bom. Quando você estava falando da questão de sucessão, eu lembrei de Marquinhos, né, da Farmácia Silva, que hoje é presidente do sindicato. Ele esteve aqui tem 15 dias e ele falou se tem um arrependimento, um dos erros foi que ele trabalhava demais e aí ele assustou os filhos. Sim. Aí, porque... E era aquela mentalidade, eu não sei se você chegou a viver isso também. Tipo, meu pai me educou muito isso, que o dono é o primeiro que chega e o último que sai. Então, tinha que trabalhar, e isso também eu carreguei muito isso. Eu tinha uma dificuldade, irmão, de delegar muito grande, tudo 100% centralizado em mim, e hoje eu tenho tentado delegar, mas ainda com muita dificuldade, porque isso eu penso que no início da carreira até que isso é necessário, eu penso.
mas chega um momento que se você centralizar demais, você trava o crescimento. Você precisa delegar para expandir, para crescer. E eu imagino que você é um cara que delega bastante. Ou quais setores e qual a estratégia que você usa para delegar e delegar bem, para que o negócio não fique travado em você, porque você falou aqui que você viajou, passou 30 dias viajando fora e a empresa continuou fluindo. Então, isso é prova que você não é centralizador. Então, eu também tive essa mesma dificuldade que você teve no início, trabalhava muito, até mais tarde na empresa, porque não tinha muita gente, uma empresa menor, Sim. Você não conta com diversos departamentos, você tem que fazer tudo. E é normal, gente, ninguém morre de trabalhar, não. Quando você falou que seus filhos se assustaram com o volume de trabalho, eu acho que deveria ser o contrário, né? Dizer assim, inspirar por você para trabalhar pesado mesmo. Não mata ninguém. Mas ao longo dos anos, nós promovemos na empresa um treinamento com a Fundação Tom Cabral. É uma escola de negócio que tem em Minas. E tem um programa chamado Parceiros para Excelência. Juntamos algumas empresas, contratamos os professores vêm e nos acompanham durante 3 anos. Foi uma experiência fabulosa que a gente fez. E naquela ocasião a gente treinou todos os gerentes. Todas as lideranças da empresa foram treinadas com a Fundação Getúlio Cabral e deu a eles uma certa sensação de segurança. Não, sensação não. Deu segurança para assumirem o negócio sem a minha participação. O grande lance que eu ainda tenho aprendido, ainda não aprendi completamente, é que quando as pessoas lhe procuram para perguntar, para você tomar uma decisão, você já entrega a decisão tomada. Eu aprendi com um professor da fundação responda as perguntas com outras perguntas. Que aí a pessoa vai fazer ela pensar. Você pode ajudar ela a pensar, mas se você responde de imediato para resolver logo o problema, você não está dando nada para ela a não ser a falta da responsabilização sobre aquela decisão tomada. Se der certo, beleza, para ela foi ótimo. Se der errado, a ideia foi sua. Foi sua. Entendeu? Então, delegar, você precisa ter uma equipe muito bem preparada, Cleiton. Porque delegar não é deixar para que a pessoa cuide e se vire, não. Você tem que fornecer para ela todo o treinamento, toda a preparação, para que ela se sinta bem em fazer aquilo. Quando você entrega simplesmente sem dar nenhuma preparação, a tendência da pessoa tomar uma decisão equivocada é muito grande. E ela vai ficar se culpando durante muito tempo. Mas se você fornece o treinamento, fornece a forma dela tomar a decisão correta, ela vai embora. Então, investir em treinamento parece caro, mas é muito bom. Os resultados aparecerão de médio a longo prazo. Claro que não é imediato, mas olha aí a empresa. Em 2020, minha mulher resolveu passar um período em Brasília, porque a família dela mora toda lá. Eu me mudei para Brasília. Levei 7 meses em Brasília. Foi no início da pandemia. 7 meses sem voltar em Feira de Santana. Trabalhando lá remotamente. Mas a empresa funcionou muito bem. E aí, nesse momento, Cleiton, que eu tive que dizer, olha, a empresa está preparada. Agora eu estou tranquilo, eu posso viajar, posso curtir, porque a empresa tem uma equipe muito boa. E é isso que eu tinha dito logo no início do nosso bate-papo aqui. Gente é que faz a diferença na empresa. Não é computador, não é mesa, não é cadeira, não é sala, não é prédio, é gente. Mas meu negócio exige pouca gente, mas pelo menos que seja uma. Você tem que ter gente boa do seu lado. Então a Ambev trouxe isso no mercado há muitos anos atrás, né? Eles falavam que eles eram especialistas em gente. E eu ficava ouvindo aquilo, vai se entender direito. E é isso mesmo. A empresa é feita de gente. Não é feita de sistema, de computador, é de gente. Então, se você escolhe bem as pessoas que vai trabalhar com você, se você valoriza essas pessoas, se você dá bons exemplos para essa pessoa, pode ficar tranquilo, seu negócio vai prosperar, mesmo que você não tenha um sucessor. Perfeito. Essa sua fala aí, para mim, faz muito sentido. Eu percebo que, gente, são células e a empresa é um tecido, é um órgão. Se você tem células boas, se você tem pessoas boas, você tem um tecido, você tem um órgão bom. Se você tem pessoas... Eu falo isso nos treinamentos. Se eu tenho pessoas incompetentes, a minha empresa é incompetente. Se eu tenho pessoas de excelência comprometidas, a minha empresa é comprometida. A empresa vai mostrar o que de fato ela é composta. Ela é feita de quê? De cimento, de barro, de areia? Qual essas pessoas, elas são, qual o nível, qual a qualidade dessas pessoas, e aí é onde vai fazer a diferença. E é engraçado isso, e quem nos acompanha aqui deve estar vendo que
eu vejo às vezes isso, você falou, não tem fórmula mágica e ao mesmo tempo parece que tem. Várias pessoas aqui falaram essa mesma coisa, da importância de pessoas. E que eu acho, me corrija se eu estiver errado, já foi negligenciado isso lá atrás. Porque parece que pessoas era meio que... Acho que na época da Revolução Industrial, né, a coisa era a máquina ali, eu acho que alguns empresários, eles viram isso também com os equipamentos, com o computador, e acabaram não dando valor devido às pessoas. E eu acredito que a maioria dessas empresas que seguiram essa linha fracassaram. Eu acho que no passado, e não ainda, isso não acabou. Sim. Como é que a gente chama quando a gente contrata alguém? Mão de obra. De obra. Tá aí, a expressão é essa. Você não está contratando a cabeça, A braço, você cabeça. está contratando a mão. Não se fala. Eu acho que isso que devia mudar. Quando a gente fala de gente, você está Boa. contratando a mente, o coração Boa. da pessoa. Um ser as humano. mãos, senão ele vai ser só um repetidor de tarefas. A Perfeito. gente tem que ter pessoas que pensem no que elas estão fazendo, entendam por que é que elas estão fazendo aquilo, saibam que se elas não fizerem certo, o que vai acontecer. Lá na empresa a gente sempre fala isso, gente, não faça por fazer, pergunte sempre para que você está fazendo aquilo, Sim. para você entender a importância e você até poder ajudar a desenvolver aquele processo melhor. Sim. Mas se você só faz como tarefa, é mão de obra. É mão de obra. É essa parte naquela época que as linhas de montagem que tiveram Sim. filme, né? É mão de obra, o cara só fica fazendo aquilo o dia todo. As grandes indústrias já começaram a mudar isso, tá fazendo uma rotação de trabalho. Aquele operário que trabalha naquela estação, de vez em quando manda para outra, para ele fazer uma outra atividade, porque senão fica, até provoca lesões de esforço repetitivo. Isso. Não é mão de obra mais, a gente tem que pensar em cabeça de obra, Perfeito, né? perfeito. Em coração de obra e não mais em mão de obra. Tem Feira de Santana, tem muitos empresários, empreendedores e tem muitos que eu chamo de comerciantes, que é aquela galera que às vezes não se atualiza. E eu já ouvi de um desses comerciantes dizer assim, eu queria que você comentasse isso. Falou, velho, pra que a gente vai treinar, galera, se depois que treinar ele vai embora? Pois é, isso parece simplista, né? Mas se não treinar é muito pior. É muito pior. Se o cara for bom e você cuidar bem dele, ele não vai embora. Perfeito. Só se você treina e não cuida, não valoriza, não reconhece. Não Cleison, reconhece. o reconhecimento é uma arte. É. Eu tenho treinado para ser. E às vezes não é nem só dinheiro, sabia? Não. Às vezes a galera acha que reconhecimento tá ligado ao dinheiro e não é. Não é, é um elogio. É. É dizer assim, rapaz, você fez um trabalho bacana. Velho. Isso. Puxa, fiquei admirado. Pronto, o cara ganhou o dia, Cleison. Isso é uma arte de fazer. Claro Sim. que não é fazer por fazer. É Sim, fazer de uma forma verdadeira, legítima, né, de isso, coração. perfeito. Mas é necessário. Eu vivo me pegando. Eu preciso reconhecer mais. Eu preciso me reconhecer mais. Porque a gente vai deixando as pessoas. Porque a gente tem o medo, Cleison, de ao elogiar a pessoa ficar grande demais. Inclusive, deixar de tem fazer. ditado que o povo diz, não pode elogiar, se elogiar estraga, Pois que não é bom, né? Esse tal de se elogiar estraga está na mente da gente. Tá na Cleison. mente da gente. Então, treinem seus funcionários. Ofereça o melhor que puder de treinamento, porque Sim. eles vão se qualificar, vão saber reconhecer isso. Agora, ao mesmo tempo, retenha. Faça de tudo que ele goste da sua empresa, que ele goste de trabalhar com você. Senão ele vai embora. Perfeito, perfeito. Não é não treinar, é treinar e cuidar, reconhecer para você manter o teu time. E tem uma frase que diz, se você acha que educação é caro, experimente o custo da ignorância. É muito mais caro. E o preço maior, Cleison, é a nossa decepção como empreendedores. Sim. Quando você tem uma pessoa que você contratou, que ofereceu tudo que precisava, e aquela pessoa faz uma bobagem muito grande, dá aquela decepção. Você, rapaz, eu acho que não vale a pena mais treinar mesmo, não. Mas vale, gente. Mas vale. Vale. Olha, pode ter certeza que vale a pena oferecer treinamento, verdade. porque você tem muito mais chance de sobreviver Sim. ao mercado, de crescer com a equipe bem treinada. E na prática eu acredito que é isso. Eu posso falar que eu já me decepcionei com funcionários, já. Eu já fui traído, já tive funcionários que me lesaram, já. Mas eu digo sempre, até para eles eu falo, é a minoria. Não, É a minoria. Eu não vou deixar de tratar, eu não vou deixar de dar confiança, eu não vou deixar de valorizar os que eu tenho, os bons, porque um lá atrás aprontou, porque um lá atrás pisou na bola.
é a minoria. Se a gente observar bem, é porque às vezes a gente dá ênfase demais para essa minoria, faz barulho demais. Exato. Mas a maioria é boa, a maioria tem qualidade. E faz parte do risco do negócio. Sim. Quer ser empreendedor? Assuma riscos. Seja bem-vindo ao Seja bem-vindo clube. ao clube. Você vai ter esse momento também. Não tem jeito, alguém vai passar por isso. Mas faz parte do processo. Nessa caminhada aí, Wilson, já teve decisões para tomar que deu friozinho na barriga de falar bem assim, rapaz... Muitas, Cleison. Você sabe que nós somos uma concessão, é uma concessão da Honda. Sim. Então, a empresa sem a Honda acaba. Cara. Observe, é como uma franquia. Eu só tenho um fornecedor. Sim. Né? Então, eu tenho que ter com esse fornecedor uma relação... uma relação muito boa. Verdade. Não apenas conhecer as pessoas lá, mas ser conhecido por eles. Sim. Porque nós somos no Brasil, acho que são 350 donos de 900 lojas pelo Brasil. São 350 grupos. São poucas pessoas. Poucas pessoas. Mas nesse universo de 350, você é um deles. Sim. Então, o risco de você tomar uma decisão errada e não agradar o seu fornecedor é sempre grande. Então, você tem que entender que não é somente você. Quando a pessoa tem um próprio negócio que compra de diversos fornecedores, Sim. menos mal. Que se ele errar com um, ele arranja outro. É. Eu não tenho esse direito de Eu errar. só tenho um. Eu só tenho um fornecedor. Tem uma bala só no revólver. A Honda é uma empresa... Olha, eu já aprendi tanto com esses japoneses. Você não imagina como eles são bons para ensinar. É, É né? uma empresa formidável, sabem reconhecer muito. Sim. Eles me ensinaram muita coisa que eu aprendi e tenho aprendido. Mas é um fornecedor. Sim. Então, aquele friozinho na barriga e agora? Toma ou não toma essa decisão? Será que eles vão gostar? Porque eu tenho que pensar nisso. Sim. Assim como um funcionário pensa muito em tomar decisão para o patrão não ficar chateado com ele, eu tenho uma condição semelhante, porque eu só tenho um fornecedor. Sim. Entendeu? Então, de vez em quando dá aquele friozinho, mas como nossas decisões são baseadas sempre na verdade, Sim. na lisura, Você aí fica em mais paz, fácil. né? Fica em A paz. consciência. Como a gente não quer lesar ninguém, Não tem quer nada enrolar melhor ninguém, do que um travesseiro. aí é A tranquilo. consciência. Mas tive diversos momentos assim. Show de bola. Wilson, hoje você tem outros empreendimentos ou o teu foco hoje é Motopel? Bom, Motopel corresponde quase a 80%, 80%. né, do nosso negócio. Há anos atrás, nós compramos o terreno ali na Fragamaia para colocar uma filial. Né? Sim. E hoje tem uma filial lá. Sim, Só sim. que No compramos Millennium exato. O Millennium é um empreendimento. é um empreendimento, nosso, tá. né? E naquela São ocasião... quantas lojas ali no São Millennium? 40 lojas. 40 lojas. Ali seria uma loja só da Motopel. Na época de construir essa filial, que era meu sonho ter uma filial Sério? de Ali ia 4 ser mil uma metros loja? quadrados. É uma loja de 4 mil metros quadrados que ia fazer ali. Era meu sonho como Caramba. empresário. Você tem uma loja Sim. bonita, grandona, Aham. né? Para ostentar. Na ocasião, eu fiz o orçamento, Cleison. E disse, não, é muito dinheiro para investir, não vou fazer. Eu tive uma sorte, porque Deus me inspirou, porque 2 anos depois veio aquela crise terrível no mercado. Sim. Muita gente passou muita dificuldade. Então, em vez de fazer uma loja de 4 mil metros, fiz uma loja de 1.000 metros. Atende Certo. perfeitamente. E ao em volta da loja, minha esposa desenvolveu aquele mall, que é o Millennium. Sim, sim. Então, é um shopping simples de Muito usar, bom. fácil de chegar, fácil de parar, fácil de comprar. Fazendo mexão agora, viu? É. Vamos ao Shopping Millennium Mall. Lá você encontra de tudo. E foi um dos empreendimentos que a gente fez. E ao que longo do cresceu tempo. muito, né? Cresceu Tem quanto muito. tempo que inaugurou ali, Deve Wilson? ter mais de 10 anos, Cleison. Isso. Eu não lembro exatamente o ano. eu Porque, sou muito querendo ou antigo. não, vem crescendo a Fraga Maia, ela não era tão assim. Só que hoje é o point. Quando chegou Então na ali agora, literalmente foi um local estratégico. Exato. Quando chegou na Fragamaia, era só mato. Era só mato. Nem o asfalto tinha. Caramba, velho. Então tá lá hoje a Fragamaia, o que é uma avenida hoje da cidade que reúne a maior quantidade de bares e restaurantes. O centro de entretenimento da cidade, que já foi São Domingos, hoje é Fragamaia. Sim, 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 sim. Então lá, então a gente valorizou muito aquele terreno, veio a Cerqueira Gonçalves, passou a ser meu vizinho, Sim. o Atacadão São Roque, que são os É. nossos vizinhos também. Então aquele meio ali foi trazido todo esse desenvolvimento com essa aposta que a gente fez naquela época. As pessoas até me criticaram, mas isso aqui é mato. Caramba. Isso aqui não tem nada, você vai botar a loja aqui? Eu falei, porque é a zona norte da cidade. Olha quanto cresceu. Então, um empreendimento puxa o outro, Cleison. Visão empreendedora, vem lá na frente, ó. Vai puxando o outro. Tem horas que eu não tenho muito essa E visão. querendo ou não, você também tem uma marca forte também.
Entendeu? É uma âncora. A âncora do novo milênio. Exato, é a Motopel. Do novo milênio, não, do milênio. Do milênio. Milênio Mall, né? Milênio Mall, é o Shopping Milênio. A âncora já é a Motopel ali, Exato. então já traz status, né? Já traz Porque é engraçado, porque a Honda é uma marca muito forte a nível de mundo, e aí você tem esse respaldo, agrega isso na tua marca, só que a Motopel pra gente também é uma marca muito forte também. Exato. Não é só a Honda, a Motopel também é essa marca muito forte. E vocês investiram nessa criação dessa marca. Eu penso assim, tipo, isso foi proposital tipo, vocês têm um investimento mensal em... tipo assim, o que é que eu quero perguntar? Agora eu vou falar um pouco sobre marketing e comunicação. Você tem um percentual de faturamento ou de lucro que você aplica, não precisa falar valores, tá? Mas, ou você tem uma agência e ela vai cuidando, você dá um teto. Como é que você administra o marketing da Motopel? Até porque, tipo assim, eu vejo que você ainda continua anunciando. Eu vi ontem, acho que ontem eu tava assistindo a TV e eu vi um comercial da Motopel. E aquilo que a gente falou no início, às vezes o pessoal se acha, e aí fica para trás. E vocês não, vocês têm esse mesmo sentimento de construção. Isso é um planejamento, isso está dentro do financeiro? Tá, como eu disse a você, Cleiton, nós somos 900 lojas no Brasil. Então, se você não cuidar da sua imagem como empresa mesmo, como representante da Honda naquela região, o consumidor vai ver, eu vou na Honda. Ele não vai falar, eu vou na Motopel. E aqui na nossa cidade nós temos outra concessionária Honda também. Sim. Né, que é um concorrente nosso, que a Honda colocou. Mas a nossa tradição é muito grande. Sim. Né? Então, a gente investe em marketing, investe em propaganda bastante. É um valor mesmo que às vezes eu olho assim, dá até pena, né? Porque a gente acha que não dá resultado. Mas na cabeça das pessoas está lá. O nome da marca da Motopel está lá. Então, essa lembrança, mesmo que subliminar, influencia as pessoas. Sim. Então, investir em marketing, investir em propaganda, investir na internet, sempre foi e sempre será necessário. Por mais que você ache que sua marca já é forte, como a Coca-Cola. Sim. Coca-Cola é a Coca-Cola é o grande exemplo, ela nunca para, velho. E é líder de mercado no mundo todo. Então, a gente tem que ver esses caras aí, né? Red Bull investe 30% do faturamento. Caramba. A gente investe 2%. Porque o meu faturamento é razoável e eu posso investir isso todos os meses, mas não é pouco dinheiro, posso dizer assim. Sim. Mas os resultados sempre aparecem. Porque quem é visto é lembrado. Quando a gente para de anunciar, as pessoas lembram na hora da conveniência. Mas lembrar todos os dias é muito melhor. Você tá ali batendo naquela tecla ali, é algo extraordinário. Hoje, o negócio da Motopel, ela é muito forte também, que você fez o merchan lá do Milênio, agora vamos fazer o merchan também da Motopel. Eu não sei, hoje o consórcio é muito forte também, né? Porque vocês têm a venda na loja, me corrija se eu estiver errado, tem tipo, um negócio, tem 3 negócios, eu acho. Tô falando de uma visão de fora, você vai me corrigir. É a oficina, a venda na loja e o consórcio. É isso? Tem mais alguma coisa ou faltou alguma coisa? É mais ou menos isso. Na verdade, nós somos uma empresa de mobilidade. Sim. Nós fornecemos mobilidade. A motocicleta é um dos meios de transporte que nós temos. Por sinal, um dos melhores. Tem muitas pessoas que ainda têm um certo preconceito por achar que é perigoso. Sim. Na verdade, a motocicleta não é perigosa. Perigosas são as pessoas que não sabem usar ou usam de uma forma indevida. Então, lá a gente tem a base da venda é a motocicleta nova. Sim. Temos a motocicleta usada também, que a gente tem lá seminova e usadas. Certo. Tem a oficina que a gente faz a prestação de serviço de assistência técnica, que é muito importante para manter a garantia, que são de 3 anos em cada motocicleta Honda. E a venda do consórcio que você se referiu, na verdade, o consórcio não é um produto. É uma modalidade que o cliente escolhe para comprar a moto. Então, você vende a moto para o comprador, o cliente, e ele escolhe se ele quer pagar à vista, financiado por bancos ou através do consórcio. Entendi. Então, o consórcio é muito forte porque para você entrar... Que facilita pra caramba, né? Você tem planos de 80 meses, Cleiton. Você paga R$5 por dia para comprar uma moto. É mais barato que andar de ônibus. Então, é mais barato que andar de ônibus. Hoje o consórcio representa 55% da nossa venda. 55? A cada 100 motos que a gente entrega, 55 são entregas através do consórcio. Caramba. O restante é financiamento. Sim. E alguma parte à vista, em torno de 10% a 15% à vista. Sim.
Além disso, a gente oferece para o cliente o emplacamento, a moto já sai com a placa no lugar. Oferece o seguro total, que já sai também segurado. Então é solução completa, barba, cabelo e bigode. Lá quando você compra a moto, você não precisa se preocupar em nada, a gente cuida de tudo para você. Cuida de tudo. E isso é preocupação com o cliente. Com o cliente. Porque ele vai precisar de fazer Pois isso. é. Se a gente já sabe, por que não antecipar essa Por que não necessidade? entregar tudo já Por que não pra ele? entregar tudo? Porque a conveniência, cliente, É conveniente. é que faz a vida ser mais gostosa. Porque já tem uma pessoa que prepara aquilo para você, você não precisa se estressar. Sim. Já está tudo prontinho. Não sei se você sabe, esse ano eu nem sabia disso, há algum tempo atrás que meu despachante me falou, tem uma lei que diz que se você for pego saindo de uma concessionária com um veículo novo, sem placa, o veículo e você pode ser preso. Não Eu nem sabia, sabia não. disso. Eu Também não. Fiquei impressionado com essa lei, porque antigamente era só uma multa. É. Hoje você pode ser preso. É mesmo. Então todo veículo tem que andar com a placa no lugar. O povo E quer aí- tirar sua ondinha, sair sem placa, acabou. Não pode, não pode. Então, é importante que saia da empresa, ou você tenha o próprio despachante, ou contrata a gente e já entrega tudo prontinho. Cara, Porque é essa conveniência que faz a diferença de você comprar em um lugar ou em outro. Se um produto é igual, Cleison, sim. você tem que se diferenciar em atendimento e conveniências como essa. Oferecer soluções completas e não pela metade. Tem pessoas, não, mas eu não quero mexer com emplacamento, que é muito, aí realmente é muito trabalhoso. O Detran é um Sim. órgão muito exigente. Tem que ser tudo muito bem organizado. Então, a gente cuida de tudo para o cliente, entrega a moto já com a placa no lugar. E nós temos uma equipe de venda de seguro que temos preços muito competitivos. No passado, o preço com seguro de moto era muito caro. Sim. Hoje não é mais. Você consegue sair com sua moto lá com valores de prestações mensais pequenas e fica com a tranquilidade de poder rodar sem risco de você ser assaltado e querer reagir a um assalto. Sim, melhor leva. Deixa levar que o seguro É. paga. Então hoje a Vão-se gente os entrega anéis e tudo. ficam-se os dedos. Então o consórcio é uma modalidade de pagamento maravilhosa. Aliás, não sei se você sabe, só existe consórcio no mundo, no Brasil. Não Como sabia eles dizem, é não. uma jabuticaba. Nenhum Sério? lugar do mundo tem consórcio. Só aqui a gente. Isso aconteceu há muitos anos atrás e trouxe para muitas pessoas o poder de compra. Sim. Porque tem Não algumas tem pessoas... juros, tem a taxa administrativa, tem a né? taxa de administração. Isso. Mas a pessoa planeja e vai pagando aquilo ali de uma forma organizada, Cleiton. Tem pessoas que não têm a disciplina de acumular o dinheiro. Então, faz um consórcio e vai pagando. Daqui a pouco tá Eu, na mão da eu, mão. eu oriento, Wilson, meus funcionários, quando eu faço reunião, treinamento, eu paro alguns momentos para falar da vida deles, do pessoal deles. E tem muitos jovens que nunca trabalharam e quando eles começam a trabalhar, que ele recebe o salário, é muito dinheiro, eles ficam felizes com aquele dinheiro. É muito porque eles não recebiam nada, era a mãe que sustentava, o pai que sustentava e tal. Só que depois de 6 meses eles trabalhando, 1 ano trabalhando, aquele dinheiro já virou nada. Ele já gasta todo já. E eu sempre recomendo isso, independente do que você ganhe, poupe. Não tem nada melhor para poupar do que um consórcio. Pois é. É uma boa Assuma forma. um compromisso. Começou a trabalhar, assuma um compromisso com um consórcio. Daqui a pouco você está com o bem na mão. Você tá com Você está com ele acumulado lá. Então, é verdade. Hoje é uma das modalidades mais vendidas, mais Sim. preferidas do cliente que compra motocicleta ou consórcio, pela facilidade, né? Você compra... No seu celular você compra um consórcio hoje. Perfeito. Sem nem precisar ir na loja. Você faz um contato conosco, a gente passa o link, você já compra tudo. E acompanha o seu consórcio no seu Caramba. próprio celular. Tudo é muito fácil, Muito tudo é bom. muito tecnológico. A E assinatura tem do que contrato facilitar, hoje é o que você falou, é é no conveniência. Não pode ser burocrático, a coisa tem que ser simples. E a gente fica admirado porque a gente ainda vê pessoas insistindo, né, em não mudar de vida quando andam de ônibus. Nada contra ônibus, Sim, né? sim. Mas se você... Mas se aqui em feira se tá um fizer- problema grande. Se fizer a conta de quanto você gasta por mês com transporte de ônibus, é mais caro que a prestação de uma moto. Sim. Então, por que continuar usando o ônibus? E não sem comprar uma contar motocicleta? no conforto de você, final de semana, você vai na casa de uma tia, de uma avó, de visitar um amigo. A mobilidade é outra. E a gente entrega com a moto algo que ninguém para lembrar, Cleison. O tempo. O tempo. Se a Verdade. gente chamar uma trabalhadora no Brasil e perguntar a ela qual é o horário que você sai de casa para o trabalho, ela sai 6 horas da manhã. Sim. Aí a gente pergunta a ela, você vê seus filhos acordados? Ela diz, não. Não. Você toma um bom café da manhã? Ela diz, não. Caramba. Então ela vai para o ponto de ônibus, leva 2 horas para chegar, quando não chega atrasado. Não estou dizendo que ônibus é ruim, não, mas é porque vai gastar tempo. É. Ao meio-dia, quando ela termina o expediente do primeiro turno, ela não tem como ir para casa. Não dá tempo de ir para casa comer em casa. Come na rua. Quanto custa comer na rua? Sim. Aí, onde é que vai descansar depois do almoço? Não tem. Aí volta para trabalhar 2 horas da tarde. Sim. Ao final da tarde, todo mundo sai na mesma hora para voltar para casa. O ponto Rush de ônibus de está novo. entupido de gente. São mais 2 ou 3 horas para chegar em casa às vezes.
Aí eu falo assim, você quer mudar de vida? Quero, então compra uma moto. Você vai acordar às 7 horas, vai ver seus filhos, vai tomar seu café tranquilamente. 15 minutos você está na sua empresa trabalhando. Meio-dia você volta para casa, Isso é almoça em um luxo, casa, pô. descansa depois do almoço, 15 para as 2 Verdade. você volta a estar na empresa de novo. No final do dia, você sai cedo e chega cedo em casa, vê seus filhos, brinca com ele, toma a lição de casa. Verdade. Então a gente está entregando não é uma moto, está entregando é o tempo para ela. Excelente. Mães, por exemplo, que trabalham, vivem muito esse dilema de não dar a atenção que eu gostaria de dar, Sim, porque eu bem trabalho, eu bem cuido dos filhos. Então eu admiro muito as mulheres que trabalham, porque elas sim. conseguem conciliar esses dois universos: mãe, trabalhadora e E esposa. esposa. Então vocês mulheres que fazem muito, São guerreiras. homens, reconheçam isso. Tem Reconheçam que... porque são 3 jornadas Verdade, praticamente. Então, verdade. com a moto, a vida fica muito mais Mais fácil. fácil. Então você ainda que não tem moto, pense nisso. O cabo é vendedor. Aí eu já respondi a minha pergunta lá atrás, já da área que você mais gosta, é o comercial mesmo. O Adoro, homem... adoro isso. Porque Isso é a é forma bom de mostrar às demais. pessoas para elas entenderem por si É porque próprias não é o produto, né? É o benefício, é o que esse produto traz, né? o que é que ele entrega É o para que ele você. entrega, né? Conveniência, Excelente. facilidade, Isso. conforto, E o bom segurança. vendedor é isso, é que consegue passar essa mensagem, Exato. transmitir isso. Wilson, eu queria agora perguntar sobre pandemia. Vários comércios, vários negócios, uns quebraram, uns pioraram e outros cresceram absurdamente. O que houve com o Motopé, o que houve com Honda? Foi bom, ruim, ficou na mesma? Qual a relação pandemia e pós-pandemia? Bom, nos anos do início da pandemia, lá em 2020, Cleison, todo mundo foi surpreendido com isso. Sim. E todos nós, empresários, e os próprios funcionários ficaram muito preocupados, porque muitas empresas, como você disse, ficaram pelo caminho, Sim. não conseguiram sobreviver. Mas nós fomos considerados um serviço essencial na época, nossas oficinas. Sim. Então, com as nossas oficinas E abertas... as entregas, né? Exato. A gente continuou, de alguma forma, a gente continuou trabalhando mesmo durante a pandemia, porque nossas oficinas atendiam os clientes que não podiam parar por falta de oficina. Moto passou a ser um meio de vida, Cleison. Não é moto mais Sim. apenas transporte. Assim como aconteceu o evento do Uber, que muitas pessoas que perderam seu emprego pegou o carro e virou um Uber, Sim, muitas pessoas passaram a ser entregadores e ganham suas vidas de forma muito digna. verdade. Então, hoje você vê centenas de pessoas rodando com a mochilinha nas costas. fazendo Delivery em entregas alta. altíssima. E a pandemia trouxe isso. Trouxe. Então, juntou... Acelerou, né? Entende? Olha só como é que foi a conjunção dos fatores. Nós nos tornamos uma empresa muito necessária para manter essas motos Sim. funcionando. Por outro lado, o cara viu na moto um meio de vida. Então, o que foi que aconteceu durante a pandemia? A produção da fábrica foi comprometida, reduziu muito, e formaram-se filas enormes de clientes comprando moto, querendo comprar moto. Além daqueles consorciados que já estavam sendo contemplados, Sim. muitas pessoas perceberam que a moto era uma solução para as vidas delas e resolveram comprar. Comprar O que também. aconteceu com o Já aumento tinha venda programada e surgiu uma venda não Então, programada. tivemos um crescimento de 30% na demanda. Só que a fábrica não acompanhou essa produção. Eu ia perguntar Então, isso. não a conseguimos acompanhar. Vendemos bem menos do que a quantidade de demanda que existia. Sim. E isso acabou formando fila. Eu nunca tive estoque negativo. Durante a pandemia, a gente virava o mês com estoque zerado. Caramba. Porque tudo que chegava já chegava comprometido. Não que vendesse muito, Sim. mas aquele pouco que chegava já chegava vendido. Vendido. Então acabou formando filas e hoje a gente vê muitos clientes ainda insatisfeitos, porque até hoje ainda tem fila de moto em alguns modelos para receber. Ainda tem fila? Ainda tem fila. E a fábrica, a produção já está normalizada? A Já fábrica- consegue produzir o que produzia antes? Já, Ou... a fábrica já se preparou, já fez muitos investimentos, porque ela foi muito abalada. Qualquer fábrica, qualquer indústria que tem linha de produção, Cleiton, se 2 funcionários faltar, compromete a linha toda. Lascou. Porque é. aquele cara que linha ficava de- no meio da linha, faltou, quem é que vai ficar no lugar dele? Não dá para pegar alguém de fora e E treinar. treinar. Não adi- O fornecedor da Honda, alguns também ficaram pelo caminho. Sim. Não conseguiram sobreviver à pandemia. E aí, uma Honda perde um fornecedor de um parafuso. Lascou A moto pode tudo. sair sem parafuso? Não. Um parafuso apenas Caramba. não poderia sair. Então, Imagine a Honda fez gestão, né, mágica velho, de disso. conseguir equilibrar os dois mundos, do fornecedor, das concessionárias e dos clientes. Então, foi assim um momento que a gente aprendeu muito. A gente aprendeu a reduzir despesas, porque a gente vinha num ritmo muito grande de crescimento, a gente Sim. reduziu despesas, conseguimos equilibrar e passamos bem. Alguns colegas ficaram pelo caminho, não tem jeito, a pandemia atingiu alguns, mas a grande maioria conseguiu sobreviver da pandemia e aprendemos muitas coisas novas durante a pandemia. Hoje a gente tem essa demanda em crescimento,
né? Não é tão grande, mas ainda é. No cenário que a gente está vivendo de economia, qualquer demanda é para ser Sim, comemorada, né? sim. E formaram essas filas que é a parte, digamos assim, conveniente. Os clientes às vezes não entendem, acham que a gente está escondendo o jogo. Não é. A gente vive de vender moto. Acho que tá blefando, né? Né? A gente vive de vender moto. Quanto mais moto a gente puder entregar, melhor para a gente. Foi o resultado da pandemia. Então a gente passou bem. Apesar de ter sido momentos difíceis, de incertezas, principalmente a questão de saúde. Não perdemos nenhum funcionário vítima do Que Covid-19. bom. Foi assim uma bênção para a gente. Então, a gente sobreviveu bem a essa crise aí da pandemia. Excelente. A gente já está chegando ao final do nosso programa. É impressionante quando o papo é bom, o negócio passa muito rápido. A hora acaba sendo um adversário, né? Para dar tempo da gente conversar tanta coisa aqui no intervalo de tempo. Mas muito bom. Eu fico feliz que tudo isso está sendo gravado, tudo isso vai estar aqui no Spotify, no YouTube. Hoje eu tô indo para academia e ouvindo, porque é como se fosse uma companhia. Você tem ali alguém falando e enquanto eu tô te ouvindo aqui, cara, isso para mim é muito prazeroso, porque a gente aprende com quem fez, com quem faz na prática, né, a visão. Eu queria que você me definisse, Wilson, sucesso. O que é sucesso na tua visão? É difícil essa pergunta, né? Mas eu acho que quando você está bem consigo mesmo, quando você está contente com o que você é, com o que você tem, você está fazendo sucesso. Independente do nível. O que te atribui sucesso é ter muito dinheiro. E não é assim, Cleiton. Tem muitas pessoas que são consideradas muito bem-sucedidas, mas lá nas suas vidas glamurosas, existe uma tristeza, Uma solidão. existe um vazio. Isso não é sucesso. Sucesso é você estar contente com você mesmo. É você estar satisfeito com o que você tem, estar feliz, tem bons amigos. Isso para mim é sucesso. Negócios são negócios. Sucesso é você estar bem, feliz. Só pode ser a pessoa mais simples do mundo, estando feliz, estando contente, é uma pessoa bem-sucedida. Perfeito. Eu nem preciso perguntar se você se considera uma pessoa de sucesso. Me considero. Eu sempre agradeço a Deus por tudo que Ele me proporcionou. E eu me considero um gerente dele. Sim. Tudo que as pessoas dizem que é meu, mas a Motopel é sua, não sei o que. Não é nada minha. Eu só estou cuidando. Enquanto eu for digno de cuidar desses negócios que ele me confiou, eu estarei na frente. Isso. Vou dar o meu melhor. Ele me confiou isso, então, eu vou dar o meu melhor. Como eu falo, olha, eu vou entregar as 4 paredes pintadas. Então, essa é a minha Quem me contratou quer as 4 paredes pintadas e bem pintadas, e eu vou entregar. Ainda vou entregar. Então, eu considero isso, porque quando a gente morre, não larga tudo aí. Então, a gente não pode dizer que as coisas nos pertencem. Nós só somos cuidadores. Sim. E tira proveito também de alguma forma. Sim, né? Vai ser feliz, usufrui, né? Usufrui. Perfeito. Esse sentimento, cara, é extraordinário. E aí daí é que nasce a simplicidade, a humildade. Porque eu penso que... E eu acho que até são pessoas pobres, sabe, Wilson? Independente do dinheiro que tenha, se a fé dela, se a confiança dela tá naquele carro, naquele ouro, naquele patrimônio, eu penso que ela é pobre. Pois é. Porque ela não leva nada. Vai deixar tudo aí. Tem uns que dizem que caixão não tem gaveta, né? E mortalha não tem bolso. Então, tem que pensar assim, desfrute sua vida, seja feliz, esteja contente com o que você conquistou. Se conquistou mais, fique um pouco mais contente. Sim. Mas ficar reclamando da vida, Cleiton, não favorece nada. Só faz atrapalhar a gente. Então, você que está aí, que vive reclamando, pare de reclamar e tome atitude. Primeiro, agradeça o que você tem. Né? Sinta que o que você tem, só em levantar de manhã, diz assim, respirou, já está bom demais. Daí tudo é complemento. Verdade. Porque o que faz a gente se tornar infeliz ou muito ansioso é a vontade de ter demais, Cleiton. A ansiedade de possuir coisas, ou ser pessoas diferentes, é que faz a gente se sentir infeliz e inferior. Então, não estou dizendo que você se incomode, não. Mas procure curtir todos os momentos da sua vida, todas as etapas. Porque vai ter sempre coisas mais a comemorar do que a lamentar. Caramba, muito bom. É muito bom. E isso é muito verdade. Infelizmente, as pessoas que eu penso que às vezes elas estão até doentes, elas não olham para 10 coisas que ela tem e olham para uma que ela não tem. Pois é. Ansiedade. Ansiedade. As coisas.
Vamos lá, vamos finalizar agora. Eu quero falar um pouco agora sobre, para aliviar, né? Segunda-feira à noite a gente finalizar o programa sem falar de URV, de plano real, de crise, de pandemia. O Wilson, fora do trabalho, nas horas vagas, nas horas livres. Eu sei que você gosta demais de trabalhar. Trabalhar não é um peso. A gente, nós, eu posso dizer isso também, que nós não temos aquela coisa de acordar e, tenho que ir trabalhar. Não, a gente gosta. A gente realmente fica feliz trabalhando. A gente fica feliz quando a gente vê a coisa acontecendo. Mas fora trabalho, o que mais te deixa feliz? Qual é teu hobby? Bom, estar com a família é sempre gostoso, né? Com mulher e filhos. E agora que os filhos já cresceram, que logo vão sair de casa, a gente tem que aproveitar A gente fica querendo curtir mais ainda, né? Volta a encontrá-lo quando eles tiverem netos, que vão pedir pra gente cuidar. Quando são pequenos, parece que a gente toma posse mais deles, mas quando cresce... Mas o hobby que eu mais gosto de fazer, e eu sempre que posso faço, é viajar de moto. Viajar de moto? Mas pessoas, mas você anda de moto? Ando. Eu adoro moto, eu gosto. E conheci muitos lugares nesse mundo de moto que são experiências que eu vivi, que um amigo meu me ensinou há 12 anos atrás a viajar de moto. Porque eu sempre tive moto, mas nunca viajei. Descobri essa experiência, Cleison, e é um negócio fantástico. Só sabe quem faz. É mesmo. É uma experiência de você conhecer um outro local, uma outra cidade, um com outro outro país. Olhar, né? Porque você de outra moto... perspectiva. É outra perspectiva. Se você viaja de carro, as perspectivas de carro é muito pequena, é só aquilo ali. Você vai no ar-condicionado, vai com todo o conforto. Sim. A moto, você sente até o cheiro do lugar. Você tem uma visão muito mais ampla. A sensação de liberdade que todo mundo fala é muito maior do que até num carro conversível. Então, hoje, o meu hobby, digamos assim, as coisas que eu amo fazer sempre que eu posso, é viajar de moto. Que massa, muito, muito bom. Pratica alguma atividade física? Rapaz, eu tento aprender a jogar basquete há anos. Jogar basquete? Jogo com alguns amigos na terça e quinta, mas eu não sou um bom jogador, não. Eu só gosto de ir para me divertir com eles, para queimar calorias. A higiene mental. Faço um pilates com um instrutor muito forte, também um pilates chamado Fitness Pilates, que é muito bom também. Então eu mantenho o meu corpo, Sim. mantenho a mente boa. E é bem cedo, eu acordo 5h30 da manhã todos os dias, 6 horas estou fazendo alguma atividade física. À noite eu não tenho muita vontade de ir para academia, não. Eu quero sair da loja, eu vou para casa, tá bom para mim. Eu quero casa, né? Eu pergunto isso porque você tá com o corpo e tá em dias e saúde é riqueza. Eu imagino, e a gente já viu antes, tinha um perfil daquele empresário trabalhando e cheio de olheira e gordo e sem cuidar da sua saúde. Vale a pena? Eu acho que não, eu acho que já mudou muito isso. Acho que a geração e a atual pessoas que são empresários já tem mais essa consciência, se cuidam mais. Até porque, como você acabou de dizer, a maior riqueza é a saúde. Perfeito. Se você tiver uma boa saúde, Cleiton, vai poder viver muito bem a vida. Então, cuide bem de sua saúde, cuide bem da sua saúde mental e emocional. Show de bola. Você acredita em sorte? E o que é sorte? E se você tem sorte? Uma vez me disseram pra acabar. Sorte só existe antes do trabalho no dicionário. Boa. Então, para você ter sorte, você tem que trabalhar muito. Porque sorte é quando a oportunidade se encontra com a preparação, Cleiton. Se você estiver preparado e a oportunidade surgir, você tem sorte. Se você não estiver preparado e a oportunidade surgir, você não vai conseguir aproveitá-la. E se você estiver muito, muito preparado e não tiver oportunidades, ou tiver olhos para enxergar as oportunidades que a vida te apresenta todos os dias, você vai dizer que eu não sou sortudo. Não. A vida é muito abundante para todo mundo. Nós só precisamos ter olhos para enxergar essa abundância e acreditar nela. Eu não acredito na falta, eu acredito na abundância. Só que a gente foi criado de forma de ter vergonha de ter as coisas, de ficar rico, de ter recursos, porque acha que é pecado. Não, não é pecado. Pecado é ficar se vitimizando. Se limitando. Então, sorte é isso aí. É quando a oportunidade se encontra com a sua preparação. E só existe antes do trabalho no dicionário. Só lá, na vida real não. É engraçado isso, porque às vezes a galera não se prepara, depois não consegue, eu dei azar, eu não tive sorte. Não, é realmente a necessidade de você estar preparado para aproveitar, né? Ficar atento às oportunidades. Como eu disse, a Motopel nunca foi meu plano. Sim. O antigo dono da empresa me chamou e disse assim, você tem interesse em comprar essa empresa? Eu falei, nossa, você está falando comigo mesmo? É comigo mesmo?
Então, naquele momento, eu tive muito medo de assumir esse risco, porque ele tinha comprado a empresa, não tinha dado certo, ele já estava vendendo. Ele tá te vendendo algo que não deu certo para ele. Não deu certo também. Perfeito, cara. E aí, assumir um negócio desse, precisa ter muito peito. Muita coragem, muita até ousadia. Jovem, espírito empreendedor, ousadia. Então, deu certo, graças a Deus, Deus me favoreceu bastante. Eu iniciei o negócio, como eu disse no início, no plano real. E isso facilitou muito a vida de qualquer empresário. Você poder planejar 2, 3 anos para frente. Perfeito. Quando não tem inflação, é tudo mais fácil. O período de inflação aqui é difícil. Show de bola. Estamos chegando aqui ao fim do programa Visão Empreendedora, aqui com o empresário, empreendedor Wilson Filho. Uma potência, tenho certeza que todo mundo que está aí ouvindo está assim, apaixonado, encantado com tanto conteúdo, mas de uma leveza, de uma tranquilidade fora do normal, fora dos padrões. Tô lendo um livro que ele fala muito sobre isso. Ele diz que o belo é simples, as coisas que funcionam são simples. Aquela coisa da galera querer complicar demais, falar difícil, é só fake. Aqueles empreendedores fake que ficam inventando, falando palavras difíceis. E o Wilson trazendo muito conteúdo pra gente aqui de forma muito simples, muito prática e de valor assim incalculável. Eu quero aqui só fazer um parêntese antes da última pergunta para a gente finalizar o programa hoje. Eu quero aqui fazer um lembrete para você que está nos acompanhando aí. No dia 7, meu amigo Joval Lacerda, que teve aqui no programa também, já tem o podcast dele aqui no Spotify, no YouTube, pode buscar. O melhor treinador para mim de vendas. E ele vai estar fazendo um treinamento agora no Hotel Ibis no dia 7. Vendedor Tarja Preta. Vendedor Tarja Preta. Então, você que é empresário, esteja presente. Você que é vendedor, esteja lá, esteja junto, porque, inclusive, eu já vou deixar um convite aqui já no ar, porque ele não vai poder negar. O Wilson vai voltar aqui no segundo semestre, eu já vou jogar no ar já, porque é o cara de vendas e a gente vai fazer não mais falar da história, mas a gente vai falar de vendas, a gente vai falar de etapas de venda, de pilares que um vendedor precisa ter. E o Wilson falou isso aqui, empresa que não vende quebra. Toda empresa, ela é movida por vendas e ela precisa vender. E ninguém nasce sabendo, tem gente que cria aquela historinha que venda é dom. Não, é treinamento, é prática. Você não nasceu sabendo falar, você não nasceu sabendo andar, você não nasceu sabendo ler e escrever, e você aprendeu. E se você tiver vontade, você tiver fome, você também vai conseguir vender e aprender a vender. Se você vende pouco, você pode melhorar a sua performance. Tudo depende do seu investimento, de você se dedicar àquilo que você está querendo fazer. E eu super recomendo, eu estarei lá. A equipe da LS Joias vai estar lá em peso, a equipe da Motopel vai estar em peso, todas aquelas empresas que não se acomodam, que querem sempre crescer, estão sempre investindo em treinamento. E se eu fosse você, procurava imediatamente aí a galera, segue lá Joval Lacerda no Instagram, adquire teu ingresso, vai ser no Hotel Ibis, dia 7, um treinamento muito bom de vendas e para aproveitar esse mês junino aí, que com certeza vai ser extraordinário nas nossas vendas. Beleza, galera? Wilson, vamos finalizar com chave de ouro, meu amigo. Eu quero agora te fazer a última pergunta, que é a seguinte. Não é nenhuma pergunta, na verdade, é te dar um espaço. Vamos entender que agora a Rádio Adoro se conectou à Rede Globo, SBT, Record, ao Twitter, Instagram, Facebook, o planeta inteiro agora, na Índia, na China, na Europa, nos Estados Unidos, com tradução simultânea. Eu queria que você deixasse uma mensagem que ela pudesse ser estampada agora e traduzida em todas as línguas para as pessoas que estão agora nos ouvindo no YouTube ou no Spotify ou aqui através da Rádio Adoro. Qual a mensagem que você presenteia a gente, fecha aquilo que
que te ajudou na tua caminhada, que te ajuda na tua jornada, que faz você ser essa pessoa do bem, essa pessoa simples, essa pessoa leve, essa pessoa que inspira a gente porque vê a felicidade, não vê aquele semblante pesado, negativo. Transmite essa mensagem para todas as pessoas que estão agora te ouvindo nesse momento, meu amigo. O espaço é seu. Bom, Cleison, isso aí, a responsabilidade é grande, né? Eu não saberia dizer exatamente uma mensagem, Cleison, mas acho que vai ajudar qualquer um, seja em que momento da vida estiver. Acredite em si mesmo. Então, parece clichê, mas se a gente não tiver confiança e crédito em nós mesmos, por mais que as outras pessoas o façam, não vai ser a mesma coisa. Por diversas vezes, a gente tem muita dúvida do que a gente vai fazer, do que as decisões que a gente vai tomar. E a gente procura até se aconselhar com outras pessoas. Mas no final, a palavra é sua. Então, quando a gente tem mais certeza, quando a gente tem mais crédito em nós mesmos, mais confiança no que a gente é, no que a gente pode fazer, a gente faz coisas inimagináveis. Então, não é fácil, às vezes, tomar decisão. Sim. Mas a base dessa dificuldade é a falta de crença na sua própria capacidade. Então, não permita que as outras pessoas digam que você não é capaz. Seja capaz. Se prepare. Estude, se aculture, busque conhecimento de outras pessoas, de outras fontes, mas primeiramente acredite em você. Então, nada vai dar certo na sua vida se você não tiver essa crença. Pare e pense. Basta isso. Tudo mais começa daí. Da crença em você mesmo, de você acreditar que você é capaz. Rapaz, meu amigo, essa daí parece que você sabia como eu ia encerrar, né? Porque tudo que vier de fora, se não tiver esse ingrediente aí, é vazio. Se não tiver a crença em si. Então, parabéns, Wilson, pela brilhante apresentação, pela nossa conversa aqui. E parabéns para você, empreendedor, que está aí nos acompanhando, porque você está investindo no seu conhecimento. Você não está agora ouvindo novela, ouvindo coisas, cultura inútil que não vai te ajudar em nada. Você participou conosco desse podcast, você ouviu um conteúdo de uma pessoa que vive isso na prática, então com certeza você sai mais enriquecido. E eu encerro agradecendo, Wilson, mais uma vez por você compartilhar teu conhecimento, compartilhar tua riqueza com a gente, compartilhar o que você tem de maior valor, que é o que nós temos maior valor, que é tempo. Você abriu mão agora, você pegou, reservou um pouco de tempo para sua casa, para sua família, esposa, filhos, e trouxe aqui pra gente para contribuir com pessoas que você nem conhece. Porque agora, nesse exato momento, você ajudou diversas pessoas e vai ajudar porque vai continuar aí ouvindo as suas palavras, pessoas que você nunca nem viu na vida. E esse sentimento é o sentimento de gratidão, de contribuição. E eu acredito muito que o universo ele se encarrega de retribuir isso. A gente nem faz querendo isso em troca, a gente faz porque a gente se sente bem, de fato, em contribuir. Mas o universo se encarrega de retribuir 100 vezes mais tudo aquilo que a gente entrega. Então, meu irmão, gratidão de verdade. Obrigado mais uma vez por você ter aceitado o convite, participar aqui conosco. Quero parabenizar a todos que estiveram conosco, ligado aí na Rádio Adoro. Dizer que na próxima segunda-feira não teremos o programa, porque é Dia dos Namorados. E se eu vir pra cá, aí meu casamento vai pras cucuias, então eu não posso. Segunda-feira eu e vocês têm um compromisso com o seu amor, tá? E na próxima segunda-feira, dia 19, aí continua assim o programa Visão Empreendedora. Vamos estar aqui todos juntos, coladinhos, para fazer acontecer. Um grande abraço, Deus abençoe a todos, uma semana maravilhosa, de muito sucesso, de muita energia boa. E pega esse podcast e ouve de novo, tem muitas sacadas, tem muitos insights bons que eu tenho certeza que vai fazer você ir para o próximo degrau, o próximo nível. Tamo junto, vamos pra cima, Visão Empreendedora!